Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje estou aqui para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Vocês podem pegar a apostila de vocês na página 37. Então, nós vamos iniciar o nosso conteúdo conversando aí um pouquinho sobre o vocativo, tá? O vocativo, ele é um termo acessório da oração, ou seja, ele não é um termo que precisa aparecer para a oração ter sentido, mas quando ele aparece, ele tem uma função. Qual que é a função do vocativo? É de identificar o interlocutor, ou seja, ele identifica com quem eu estou falando. Por exemplo, se eu digo assim, estão prestando atenção, alunos? O alunos aqui é o meu vocativo, tá? Então, eu estou identificando com quem que eu estou falando, quem é o meu interlocutor, tá ok? Então, ele tem aqui uma piada. Opa, vamos voltar um pouquinho. Ele tem uma piada, tá? E eu tenho dois vocativos aqui, querida e meu bem. Então, vocês vão ler a piadinha, tá? Ele pergunta assim, ó. As expressões querida e meu bem, que são os vocativos das duas frases ali, ele serve para identificar com quem que cada personagem está falando, a quem ele está se dirigindo, certo? Então ele pergunta qual é a relação que essas palavras indicam, tá? Se é uma relação formal ou se é uma relação que ele já se conhece, uma relação de proximidade, então, tá? Vocês vão responder ali. Tem mais algumas aqui que eu acredito que vocês vão conseguir responder sem problemas. A letra B, a letra C também, né? Ele diz assim, ó. Assinale uma transformação do mundo atual que tornou essa piada antiquada. Então ele fala que ela vai casar com ele para dar um golpe do baú, digamos assim, porque precisa de dinheiro. Então ela diz que não, né? Porque ela já tem dinheiro. Seria mais ou menos isso. Então, qual que é, digamos, essa piada ficou fora de contexto. Por quê? Ficou antiquada, ela não se aplica aos dias atuais, tá? No 38 vem a questão da gramática. Vocês vão reescrever a primeira fala excluindo o termo querida. Então, vocês vão excluir o vocativo da primeira fala, tá? Então, vamos voltar um pouquinho lá. Desculpe, querida, mas eu tenho a impressão de que você quer casar comigo só porque eu herdei uma fortuna do meu tio. Então, vocês vão reescrever toda essa primeira fala, excluindo o termo querida, tá bom? E vão analisar se esse período reescrito sem o vocativo permaneceu o mesmo ou houve alteração. Depois, qual é a função do termo no período? De que termo? Desse que vocês tiraram, que é o vocativo. Então, como eu falei anteriormente, esse termo ele tem a função de termo acessório, tá? Ele não é essencial ali. Então, termo acessório e ele tem a função de quê? De identificar o interlocutor, tá bom? Vamos para frente. Aqui nós temos um texto para que vocês percebam as substituições que contribuem para a continuidade do texto. Quando eu escrevo um texto mais longo, provavelmente eu vou ter que falar várias vezes da mesma situação ou do mesmo personagem. Se cada vez que eu for falar do mesmo personagem eu repetir o nome dele, uma, duas, três, ou às vezes muito próximo na continuidade do texto, o meu texto ele vai ficando prolixo, muito repetitivo. Então, para que isso não aconteça, existem estratégias, como o uso dos pronomes, por exemplo, né? Essa substituição aí, desde que tenha uma conexão com o que foi falado anteriormente, para que a pessoa entenda de quem que eu estou falando, com aquele pronome, com aquela palavra que eu estou substituindo. Isso contribui para que o meu texto seja um texto bom, para que ele não fique um texto prolixo. O que é um texto prolixo? Muito repetitivo, ou repete palavra ou repete ideias, tá? Então, aqui vocês têm um texto, tá bom? E depois, eu gostaria que vocês lessem e percebessem aí quais são as repetições que não foram feitas, quais foram as estratégias que eles utilizaram para não utilizar, para não fazer essas repetições, tá certo? E depois vocês vão diz assim, ó, no trecho, e o marido se entregar a essa terapêutica atividade. Então, essa expressão ela foi utilizada para não repetir algo que já foi falado, que lá no texto vocês vão conseguir identificar o que é, tá? Então, essa expressão destacada, ela tá lá na linha 9 e 10, vocês vão voltar, as linhas estão numeradas ali,
e vão ver o que está substituindo, o que é essa terapêutica atividade, tá? Fazer compras, ir ao mercado, narrar anedotas ou pintar a casa, tá ok? Depois disso, na sequência, vocês têm um gabarito comentado, tá? É quando ele está comentando aqui um pouquinho sobre essa característica aí de fazer essas substituições. Isso é bem válido para quando vocês forem escrever os textos de vocês, para utilizarem isso a favor de vocês, tá ok? Nós temos também aqui a atividade uma das atividades que eu vou propor para vocês. Vocês vão ler a seguir um esquete. Um esquete, ele é como se fosse uma pequena peça teatral, mas com poucos personagens, 2 ou 3 no máximo. Então, ele conta uma historinha, uma peça curta. E outra característica do esquete é que ele não, digamos assim, ele não se aprofunda na história. Então, ele é uma conversa rasa, digamos assim, tá? Então, a primeira atividade é que vocês façam uma leitura e depois, aqui ele pede uma leitura dramatizada, tá? Então, a gente utiliza tom de voz, entonação diferente. Então, a gente precisa conhecer um pouco o texto que está ali para poder dramatizar essa leitura. Aqui nós temos a leitura dramatizada de um texto chamado de Chuva Ácida, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Deem uma lida aqui, tá? No que fala do esquete. Depois, vocês vão fazer a leitura do texto, Chuva Ácida, tá? Leitura normal, por enquanto, como a gente sempre faz. Então, eu tenho 2 velhos, Zé Carlos e Zé Augusto, estão sentados em um banco de jardim e som de chuva. Isso chama-se de rúbrica, tá? Quando o autor do texto, ele, digamos assim, ele escreve como que tem que ser a cena e o que os personagens estão fazendo. Então, nesse caso aqui, os 2 personagens estão sentados em um banco de jardim e existe um som de chuva, tá? Para compor a cena. Então, eu tenho 2 personagens apenas, tá ok? Então, esse texto Chuva Ácida, ele começa aqui na página 39, pega toda a outra página, tá? Vamos lá. E ele termina aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira atividade que eu vou propor para vocês, além da resolução dos exercícios, que já passei nas páginas anteriores, eu vou propor para vocês que vocês que escolhem, tá? Que vocês se sentirem mais à vontade em fazer. Vocês vão ter que pedir ajuda para alguém aí da família, alguém que esteja com vocês aí em casa, porque como nós temos 2 personagens, um personagem será vocês e o outro personagem vocês vão ter que escolher alguém para ajudar vocês digamos assim, nessa atividade, tá bom? Então, vocês escolhem fazer essa leitura dramatizada em forma de áudio ou gravar um pequeno vídeo dessa leitura dramatizada. Aí precisaríamos de 3 pessoas, 2 para fazer a encenação e uma para gravar, tá? Tanto faz. A atividade, então, é a leitura dramatizada. Se vocês quiserem gravar um vídeo, melhor. Mas não tem problema, os dois serão bem-vindos, tá bom? Então, lê antes, escolhe alguém para fazer a leitura com vocês, né? Para ver ali qual que é a entonação de voz, é uma conversa, né, entre 2 personagens aí. E faz essa leitura dramatizada, grava e manda para mim, tá? A leitura dramatizada que vocês fizeram, pega alguém aí que está na casa com vocês, o pai, a mãe, a tia, alguém que esteja com vocês aí passando esse tempo em casa, tá bom? Manda para mim a leitura dramatizada, ok? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão, então, responder algumas perguntas de interpretação dessa leitura dramatizada. Pede ajuda para quem te ajudou a fazer a leitura aí, já ajuda a entender o texto também, tá? Então, qual é a situação que foi abordada nesse esquete, tá? E como ela está indicada lá no início da cena que eu li para vocês, como que os personagens estavam e se tinha algum som, alguma coisa lá dizia que tinha som de chuva, né? Então, aqui é a interpretação do texto, tá bom? O título é Chuva Ácida. Vocês provavelmente já sabem o que é. O que é uma chuva ácida, tá bom? Vocês vão colocar ali, se souberem. Se não souberem, busca no Google, tá bom? Quais são os personagens? Onde que é apresentada? Onde que vocês encontraram essa informação? Tá? Onde que foi apresentada a informação de quem são os personagens? Tá? Tem algumas perguntinhas aqui.
Vamos lá. O texto lido é constituído de quê? Versos, parágrafos ou diálogos? Sabem a diferença já? Tranquilo para responder, né? Tem mais algumas. Vamos lá. Existe um narrador nesse título? Como que o público acompanha o desenrolar dos acontecimentos? Vocês vão me dizer. Os personagens relatam o que aconteceu com Dona Eulália, uma conhecida deles. O que o fato relatado tem a ver com a chuva ácida? De que forma que eles pegaram aí esse gancho, fizeram essa comparação? Por que foi feito isso? Vocês vão responder ali, tá? Então aqui vocês vão colocar qual é a visão dos personagens aos velhos de tempos passados e aos jovens dos tempos de hoje. Qual é a opinião deles, digamos assim, sobre cada uma dessas características aqui, tá bom? No final da esquete, os dois personagens falam das previsões meteorológicas, previsão do tempo, né? Eles criticam ou elogiam a mulher do tempo. Vamos lá. A número 10. Você diria que o título do esquete apresenta ambiguidade? Ambiguidade é quando tem mais de uma interpretação, tá? O título do texto daria para dizer, digamos assim, que o texto você poderia interpretar de outra forma esse título? Se sim, por quê? Se não, por quê? Tá? E a número 11. Como o texto indica que o esquete chegou ao fim? Como que o texto termina? Que o esquete, o texto, o teatrinho lá, o texto, a leitura, desculpe, chegou ao fim. E aonde que vocês encontraram essa indicação? Tá bom? Então, vamos lá. A atividade de vocês são duas, na verdade, né? A produção do esquete, a leitura dramatizada, que vocês vão gravar ou áudio ou vídeo e me mandar. E a resolução dos exercícios até a página 42. Tá bom? Então, vocês vão resolver as atividades aí, responder elas. Tira foto para mim das atividades, bem legível lá para que eu consiga ver as respostas de vocês. Me manda o áudio ou o vídeo da esquete gravada por vocês. Tá ok? Fiquem bem, gente. Até a próxima.